E aí, pessoal, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo ótimo? Todo mundo tranquilo? Eu também estou muito bem. Espero de coração que vocês estejam excelentes. E vamos lá para o nosso desafio gabaritando conhecimentos pedagógicos com 10 questões por dia. E hoje a gente vai falar de uma tendência que é campeã de recorrência em prova de concurso público. É justamente a tendência liberal, renovada, progressivista. Vou fazer uma vista aqui só para vocês não esquecerem, beleza? Pessoal, vamos para cima. Então, olha só, sem mais delongas, questãozinha de número 1. Aqui a gente tem simplesmente uma perguntinha muito legal, olha só, uma proposta pedagógica baseada na psicologia genética de Piaget. Aí coloca aqui pra gente Piaget. Aí coloca o seguinte, tem sua fundamentação baseada na tendência liberal, renovada, progressivista. Pessoal, certíssimo item. Olha só, para a gente conseguir gabaritar e acertar com mais propriedade as questões relacionadas a tendências pedagógicas, uma das coisas que a gente tem que saber é justamente os seus autores, os seus teóricos, a sua fundamentação, as suas manifestações. Então, não esqueça jamais disso. Aí vem aquele negócio, mas professor, são muitos autores na tendência liberal, renovada, progressivista. Como, professor, que eu vou guardar todos? Pessoal, vou compartilhar com vocês uma ficha de uma aluna do método, beleza? E assim, a gente teve a ideia e ela fez um desenho fantástico. Olha só, olha que desenho lindo e maravilhoso. Então agora é o seguinte, acabaram-se as dificuldades para poder memorizar os autores da tendência liberal, renovada, progressivista, ok? Então olha só o que aconteceu aqui. Ela colocou simplesmente essa bonequinha aqui é a GG. E a GG ela tá o quê? Vestida de PM. Então olha só, GG de PM. Todas as vezes que vocês simplesmente lembrarem da GG de PM, vocês vão lembrar de quem? De Piaget. Opa, tava na questão, Piaget. Montessori, a principal teórica, Montessori, Maria Montessori. Dewey, Emília Ferreiro, Jean Ovid de Decore e Jerome Brunner. Então olha só que legal. Poxa, professor, com esse desenho a gente consegue lembrar de todos os autores que são cobrados quando a gente fala de tendência liberal, renovada, progressivista? Sim. Em uma questão melhor elaborada, o examinador ele pode cobrar de vocês quem? Anísio Teixeira. Aí o que vocês vão guardar? Para ele cobrar Anísio Teixeira, ele vai ter que falar de quê? De escola nova, beleza? Então, a GG de PM. Vocês podem guardar assim, ou então GG de PM, para nunca mais esquecer dos autores, ok? Da tendência liberal, renovada, progressivista. Questãozinha de número 2. Para a concepção progressivista libertadora, o importante não é a transmissão de conteúdos específicos, mas a forma de relação com a experiência vivida. O que vocês vão guardar? Vocês vão guardar o seguinte, pessoal, concepção progressivista libertadora, nem existe isso daqui, ok? Seria progressista libertadora. E aí é o seguinte, a tendência que se preocupa mais com a forma, com a relação, com a experiência, com justamente a vivência, aquela experiência por meio de uma motivação, em que o professor ele vai mediar para que o aluno consiga atingir o seu objetivo e está evoluindo sempre, é a tendência liberal, renovada, progressivista. Então vocês vão guardar que essa informação ela é importante. E não é a libertadora é de Paulo Freire, beleza? Questãozinha de número 3. Para a concepção liberal, renovada, progressivista, aí coloca pra gente o processo de aquisição do saber é mais importante do que o saber propriamente dito. Pessoal, questãozinha excelente. Guarde essa informação. Por quê? Porque um dos assuntos mais cobrados é justamente como se dá, ok? O processo de ensino-aprendizagem. E na tendência renovada progressivista, a maneira, o processo, como se dá a aquisição do saber é muito mais importante do que o saber propriamente dito. É o aluno se tornar o quê? Independente. Ele fazer, ser motivado, ele querer fazer, beleza? Questãozinha de número 4. Maria Montessori foi uma médica, educadora italiana, desenvolveu as bases de suas teorias da educação que possuem como características centrais a individualidade, a atividade, a liberdade do aluno com ênfase para o conceito de indivíduo como simultaneidade, sujeito e objeto do ensino, defendeu uma concepção de educação
que se estende além dos limites do acúmulo de informações. Pessoal, perfeito. Questãozinha o quê? Certíssima. O que vocês vão guardar? Vocês vão guardar o seguinte: Maria Montessori é a principal autora quando a gente fala de tendência liberal renovada progressivista. Perfeito? Ela está aqui e a ideia dela foi essa. Por meio de uma motivação, levando em consideração o indivíduo, a sua individualidade, as suas atividades, a liberdade do aluno, a gente consegue ir muito além do acúmulo de informações e faz com que o aluno evolua muito mais, beleza? Questãozinha de número 5. Carl Rogers é um inspirador da concepção liberal renovada progressivista. Não, pessoal. Lembrem-se da GG. A GG tá de quê, professor? GG de PM. Ou seja, Jean of Decore, Jerome Brunner, Dewey, Emília Ferreira, Piaget, Montessori. Opa, não apareceu Carl Rogers. Carl Rogers está onde, professor? Na tendência liberal renovada não diretiva, que tem um foco maior em relação à parte psicológica do que sociais e pedagógicas. Aí coloca, inspirador da tendência progressivista, por meio da ênfase nos processos de desenvolvimento das relações da comunicação, o item tá o quê? Errado. Vale lembrar que os autores é mais do que importante para que a gente consiga acertar todos os itens relacionados à parte de tendências pedagógicas. Questãozinha de número 6. Na tendência liberal renovada progressivista, o professor deve ser um especialista em relações humanas. Pessoal, onde que o professor tem que ser um especialista em empatia, em relações humanas, se colocar no lugar do aluno, para assegurar um clima de relacionamento autêntico? O item está errado, e aqui a gente está falando de tendência liberal renovada o quê? Não diretiva, ok? A renovada não diretiva, por ter uma preocupação maior com problemas psicológicos do que sociais e pedagógicos, ela se preocupa e o professor ele tem que ser o cara, especialista em relações humanas, para poder ter o quê? Uma empatia maior, que é o poder de se colocar no lugar do outro, beleza? Questãozinha de número 7. A questão de número 7 coloca pra gente o seguinte: segundo a corrente progressivista da pedagogia renovada, aí coloca, o professor deve conduzir o aluno a condições propícias para que este, a partir de suas próprias necessidades e do estímulo de seus interesses, busque, por si mesmo, conhecimentos e experiências. Pessoal, muito interessante. Primeiro, o joguinho de palavras aqui que o examinador colocou pra gente, ó. Segundo a corrente progressivista da pedagogia renovada. Então a gente tem como pedagogia renovada duas correntes, né? A progressivista e a não diretiva, beleza? E então tá certo. Aí ele coloca que a progressivista, e vocês vão lembrar de quem? A principal autora, Montessori, tem uma preocupação com o professor em conduzir. Guardem essa palavrinha que ela é importante. Então vamos lá. Conduzir. Conduzir o quê, professor? O aluno. A condição o quê? Propícias. A momentos. Sabe quando a gente fala de escola montessoriana, berço montessoriano? Então a gente dá o quê? Condições para que o aluno consiga conduzir, se estimular e ali por meio das suas próprias necessidades e do estímulo, o que acontece? Dos seus interesses, motivado, ele busca por si mesmo conhecimentos e experiências. Então, questãozinha de número 7 está perfeita, certíssima. E vamos para cima. Questãozinha de número 8. Na tendência liberal renovada progressivista, a escola tem por finalidade a formação de atitudes, razão pela qual deve estar mais preocupada com problemas, mais preocupadas com problemas psicológicos. Quem é, professor? É a tendência progressivista? Não, professor. É a renovada não diretiva, ok? Do que com problemas pedagógicos ou sociais. Todo esforço está em estabelecer um clima favorável a uma mudança no indivíduo, isto é, uma adequação pessoal às solicitações do ambiente. O item está o quê? Erradíssimo. Então, quando fala que existe uma preocupação maior com problemas psicológicos do que pedagógicos e sociais, a gente está falando da pedagogia renovada não diretiva. Questãozinha de número 9. A relação professor-aluno resulta na troca que se estabelece na interação entre o meio, que aí ele coloca natural, social, cultural. Pessoal, natural, social, cultural. O foco maior aqui é o quê, professor? Foco aqui maior a gente já fala, né?
já sabe, tendência crítico-social dos conteúdos. E o sujeito, sendo o professor um mediador, na crítico-social dos conteúdos, o professor ele é um mediador. Então, a relação pedagógica consiste no provimento das condições em que professores e alunos possam colaborar para fazer progredir essas trocas. Temos esta relação ocorrendo na tendência renovada progressivista? Não, pessoal. A gente tem essa relação na crítico-social dos conteúdos, sendo assim o item tá o quê? Errado. Questãozinha de número 10. As escolas que utilizam o método montessoriano são consideradas uma manifestação da concepção liberal tradicional? Não, gente. Quando se falar de Montessori, a gente vai lembrar de quem? Da pedagogia liberal, renovada, progressivista. Beleza? Progressivista. Perfeito? E a gente vai lembrar dos nossos autores. GGDPM. Ou seja, Jean Ovid de Decore, Jerome Bruner, Dewey, Emília Ferreiro, Piaget e Montessori. Então, o item tá o quê? Erradíssimo. Pessoal, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Tamo juntos. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Se você gostou das questões, deixa o like aí, comenta aqui embaixo. E qualquer dúvida, pode escrever, comenta aqui embaixo que a gente vai estar sanando, beleza? Um forte abraço, até a próxima, tamo juntos.